Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos aí dar continuidade aos nossos vídeos no canal, né? Eu queria começar primeiro me justificando pra vocês que tinha prometido aí pra vocês uma sequência de vídeos sobre privilégios, que a gente ia discutir a questão da sexualidade, a questão da raça, como a gente já discutiu semana passada, e a questão do gênero. Eu vou retomar esses vídeos semana que vem, só que atendendo a pedidos, e também é uma necessidade minha e também é um pouco a proposta do canal, né? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre uma outra temática, né? Não sei se vocês têm acompanhado aí na grande mídia as notícias, mas nos últimos 2 meses aconteceram 7 mortes violentas de pessoas em situação de rua, né? Então, como a proposta do canal é trazer aí temas do cotidiano e articulá-los aí minimamente com a psicologia social, atendendo a pedidos de pessoas e é uma necessidade minha própria, eu vim falar sobre essa questão hoje. Então a gente teve aí alguns episódios, né? O mais recente deles foi um morador de rua que foi morto a tiros na região ali do Guarapiranga. A gente teve um outro caso que teve bastante repercussão, que foi o caso do morador que foi queimado ali na Moca, né? Acho que primeiro a gente precisa começar essa discussão entendendo um pouco primeiro a maneira com a qual eles são enxergados, né? Tem um conceito na psicologia social que a gente vai chamar de representações sociais. O que são representações sociais? São aí teorias do senso comum, são, como que eu posso dizer pra vocês? Visão compartilhadas pelas pessoas aí no cotidiano. Então, quais são as representações sociais da população em situação de rua, né? Como o senso comum, como as pessoas normalmente enxergam a população em situação de rua. Vão enxergá-los como vagabundos, como bêbados, como drogados, como loucos, como acomodados, como sujos, né? Essa normalmente é a maneira com a qual a gente olha para eles. O que é importante a gente entender? Para a psicologia social, a identidade do outro se constrói, a identidade ela vai se construir a partir do olhar do outro. Então, se a gente olha para essas pessoas dessa forma, é desse lugar que a identidade deles, que a subjetividade deles vai se construir, né? Então, isso é uma coisa importante pra gente entender. Primeiro, queria contextualizar e trazer alguns dados pra gente começar essa discussão. Foi feita uma pesquisa em 2015 pelo IPEA, que constatou que no Brasil são 101.854 pessoas em situação de rua, e em São Paulo especificamente 15.905, né? Isso dados de 2015. Depois disso não teve nenhum outro levantamento. Parece que vai haver um levantamento aí especificamente na cidade de São Paulo por movimentos, né? Enfim, que trabalham com população em situação de rua. Vai haver um levantamento desse esse ano, só que um movimento nacional da população em situação de rua fez aí uma estimativa, em São Paulo especificamente, de que hoje o número de pessoas em situação de rua é aproximadamente 40 mil. Então, se a gente for pensar que em 2015 eram quase 16 mil, e agora, em 2019, né, 2020, chega-se aí a 40 mil, houve um aumento gigantesco, né? E o que a gente pode relacionar essa questão? Primeiramente, a crise econômica do país, né? A gente aí vive uma crise econômica, a gente tem hoje um número de 2,8 milhões de desempregados, e outra coisa que pode agravar isso tudo é a questão da reforma trabalhista. A reforma da Previdência ainda não, mas futuramente vai trazer consequências, que pode ser aí um aumento de uma população em situação de rua idosa, por exemplo. Então, assim, todas essas questões que estão aí minando os nossos direitos, elas só vão reforçar essa questão, porque elas reforçam aí o maior problema do nosso país, que é o problema, né, que é a questão aí da exclusão social, a questão da desigualdade social, que assim, pra mim hoje, né, é o maior problema da nossa sociedade.
Essa questão da exclusão social, ela é um problema, né, dentro da nossa sociedade, e acho que a gente precisa entender um pouco uma questão. O que acontecia antigamente? A gente tinha aí uma fragmentação geográfica, uma divisão espacial da pobreza. O que acontecia? Os pobres, eles eram todos empurrados para viver à margem da sociedade. Então eles viviam aonde? Nas periferias. O que acontece? Com o aumento da exclusão, da desigualdade social, enfim, a crise no país, desemprego, tudo isso, essa questão da pobreza, ela está se espalhando. Então, enquanto antes, né, a pobreza estava ali às margens, hoje ela está espalhada na nossa cidade inteira. Então, se a gente for pensar a população em situação de rua hoje, no centro ela já sempre foi muito presente, mas existem alguns bairros, por exemplo, que ela não era tão presente, que hoje ela é bastante, como o bairro de Higienópolis, a região do Paulista, né? Então, a gente não tem, a pobreza ela tá ficando cada vez, né, maior, e ela já não tá dando conta de ficar ali excluída, ela já tá aí dando na nossa cara literalmente, né? Uma coisa importante que a gente precisa entender a gente fala muito da população em situação de rua, como eles são muitos, né? A gente fala aí de uma certa invisibilidade deles. Porque, de uma certa maneira, eles fazem, se a gente for pensar nas ruas do centro, por exemplo, eles fazem tão parte do cenário que a gente nem percebe que eles estão lá, né? Então a gente vai falar aí de uma invisibilidade da população em situação de rua. Mas, ao mesmo tempo, existe também, como a gente discutiu na questão do negro, uma hipervisibilidade. Ao mesmo tempo que ele faz parte do cenário e eu não percebo, se ele tá sentado na porta da minha casa, se ele faz xixi na porta da minha casa, ou na porta do meu condomínio, ou na porta do meu comércio, ele se torna aí hipervisível. Uma coisa importante da gente entender é que algumas coisas vão reforçar essa invisibilidade. E uma delas, o IBGE vai fazer um censo em 2020 e a população em situação de rua, ela não vai fazer parte desse censo, né? Isso é um problema em dois sentidos, né? Primeiro porque ele reforça a invisibilidade, é isso, se eu não contabilizo, eles não existem, só que a gente sabe que eles existem e a gente sabe que né, enfim, esse número aumenta cada dia mais. E um outro ponto se eu não contabilizo, eu não penso política pública para trabalhar com essa situação. Eu não penso estratégias de enfrentamento para esse problema. E eu queria trazer um pouquinho para vocês essa questão das políticas públicas, né? Porque assim, não basta fazer política pública, a gente tem que pensar a política pública que entenda esse sujeito aí na sua totalidade, tá certo? Então, com relação à política pública, eu vou trazer dois exemplos para vocês de pensar política pública para a população em situação de rua, que eu vejo como um reforçador dessas representações sociais aí que eu trouxe no início do vídeo, de bêbado, vagabundo, acomodado, né? A primeira delas, enfim, não sei se não por acaso, coincidentemente, as duas políticas públicas foram feitas pela mesma pessoa, enfim, na mesma gestão, na verdade. A gente teve aí a questão, uma moto tá passando, a gente teve aí a questão com Dória do programa Cidade Linda, que começa ali com a questão de se limpar os grafites, né, se pintar ali as regiões que tinham grafites de cinza, mas também está diretamente relacionado com a população em situação de rua. Eu moro na Bela Vista e eu pude acompanhar de muito perto como isso aconteceu aqui. A ideia de Cidade Limpa, ou Cidade Limpa não, Cidade Linda, né, ela tem muita relação com o que a gente vai chamar de uma ideologia higienista, né? O que é essa ideologia higienista? Vai se promover aí uma higiene social que está relacionada com a pobreza, né? Como eu disse para vocês, eu moro na Bela Vista e eu vi isso acontecer aqui muito de perto. Quem conhece a região, né, sabe que na Praça 14 Bis existe bastante, né, gente em situação de rua. E quando começou esse programa, o que foi feito, né? Essa sujeira, né, ela foi varrida para debaixo do viaduto, né, porque elas estavam ali ao redor do viaduto e embaixo do viaduto existiam algumas quadras que eram cobertas com grades e tapumes e essas pessoas foram colocadas lá, né. Então eu tô tratando essa questão ou eu tô varrendo a sujeira
para debaixo do tapete, né? Que cidade linda é essa, né? E por que a cidade já é linda e eu preciso esconder essa população? Enfim, nessa questão do Cidade Linda também aconteceram outras situações, como garis tacando água em população em situação de rua, tirar pertences, cobertor da população em situação de rua, que isso a gente tá aí, enfim, ferindo os direitos, né, dessa população que já está numa condição extremamente vulnerável. Um outro programa que parece inicialmente muito interessante, mas que não é o programa que foi criado chamado Trabalho Novo. Esse programa, ele visava dar oportunidade de emprego para a população em situação de rua, né? Eu tô falando aqui pra vocês, eu falei pra vocês no começo que a gente precisa entender os problemas enquanto totalidade. Então a questão da população em situação de rua, ela é uma questão de empregabilidade, mas antes de ser uma questão de empregabilidade, ela é, na sua imensa maioria, uma questão de saúde pública. Por quê? Porque boa parte da população em situação de rua tem aí um vício ou no álcool ou na droga, né? Ela é um problema de empregabilidade, é um problema de saúde pública, mas é um problema de moradia, a gente tá falando de população em situação de rua. Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque a gente tem que pensar essa questão, para pensar política pública, a gente tem que entender esse indivíduo na sua totalidade, porque senão o que acontece? A gente vai reforçando aí essas representações sociais. Eu trabalho com população em situação de rua, vai fazer 5 anos, meu estágio em psicologia é com população em situação de rua, e eu tive uma vivência que ela me fez refletir muito sobre toda essa questão. Um usuário do albergue, ele entrou nesse programa, né, e ele começou a trabalhar, e aí ele recebeu o vale alimentação e o vale refeição dele inicialmente em dinheiro, porque o cartão demorava para chegar. O que essa pessoa fez? Ele era usuário de drogas, ele foi pra Cracolândia, usou todo o dinheiro em drogas. Gente, isso aqui é o afeto. Dá um oinho aí. Oi, gente. Tá meio terrível. Ai, Jesus. Ele usou todo o dinheiro com drogas. Quando ele chegou no albergue pra fazer sua refeição, ele teve uma overdose e morreu ali no refeitório do albergue, né? Então, vocês percebem qual é a complexidade? Se eu pego um problema que é de saúde pública e trato ele como um problema de empregabilidade, eu não vou resolver esse problema. E mais do que isso, né, eu ainda por cima vou reforçar essa questão aí dessas representações sociais com relação à população em situação de rua. E por que uma política pública como essa pode reforçar as representações sociais aí, esse estigma da população em situação de rua? Porque se a gente for pensar, vamos supor, o programa ele acaba, né? E aí você tem uma estatística baixa, uma baixa adesão da população em situação de rua com relação à questão da empregabilidade. E aí o que você dá a entender para a população, né? Que essas pessoas realmente elas são desinteressadas, que elas são acomodadas, que elas são preguiçosas, que elas são vagabundas, né? Quando na verdade você está tratando aí um problema a partir de um prisma e não entendendo esse problema como um todo, né? Então eu acho que isso é uma questão muito importante da gente apontar. Eu desenvolvo aí, como eu disse pra vocês, há 5 anos um trabalho com a população em situação de rua e eu vou falar pra vocês que é um trabalho muito difícil de fazer porque, enfim, a realidade, ela não auxilia muito dentro desse processo, mas uma coisa que eu venho falando para os meus alunos sempre durante esses 5 anos, que um dos nossos maiores objetivos é possibilitar para essa população uma outra possibilidade de olhar, né? Uma possibilidade de olhar que seja diferente dessa questão do olhar como vagabundo, do olhar como bêbado, do olhar como perigoso, do olhar como acomodado, e mais do que isso, né, do não olhar, né, que é a questão da invisibilidade. Então, assim, acho que a gente tem que entender, né, a gente tem muita essa necessidade de dar comida para a população em situação de rua, né, a gente entende que eles estão com fome. Eles têm fome de comida sim, mas eles têm fome de dignidade, eles têm fome de direito, eles têm fome de olhar. E eu acho que quando a gente
passa a entender essas histórias, né, dentro de toda a sua complexidade, a gente começa a conseguir aí ter um olhar mais acolhedor para essa população. Então, acho que a proposta desse vídeo, ela é nesse sentido, é de trazer um pouco essa discussão, de falar, porque eu acho que a gente não pode perder de vista que existem subjetividades, existem histórias ali, né? E a minha primeira experiência de estágio na psicologia, quando eu estava no 6º semestre, foi com população em situação de rua. E o que eu pude perceber foi que eles estão mais próximos da gente do que a gente imagina, né? Então eu acho que não é só uma questão de dar comida, não é só uma questão de auxiliar em termos materiais, mas é mais do que isso, é uma questão de dar aí uma outra possibilidade de olhar, né? É uma possibilidade de sair daí da invisibilidade, e que ela acontece de forma muito simples, né? Eu lembro de uma situação que ela me foi muito clara nesse sentido. A gente estava fazendo um grupo, eu e os meus alunos, e eu falei o nome completo de um dos usuários do centro de acolhida, né? Enfim, e ele começou a chorar. E aí eu fiquei pensando, né? Porque, assim, é uma coisa muito simples, né? Mas é muito simples pra mim, no meu cotidiano, é muito simples pra gente. Mas ele ser reconhecido, né, pelo seu próprio nome, né? Ele ter uma identidade que não seja essa identidade aí de sujo, de vagabundo, de acomodado, isso é muito significativo, né? Então acho que a proposta desse vídeo é trazer um pouco de conhecimento para vocês acerca dessa população, para que vocês consigam olhar para eles com a empatia, né, que eles merecem, e que vocês entendam essa questão na sua complexidade, né, que ela é muito maior do que ela se apresenta pra gente. É isso, gente, queria agradecer de novo pra vocês, muito obrigada pelos feedbacks, continuem acompanhando. Quem não assistiu, a gente já tem um vídeo de violência policial, um vídeo sobre racismo, agora falando sobre população em situação de rua, e sigam, curtam, compartilhem, e é isso, gente, muito obrigada de novo, tá? E que o afeto siga aí nos afetando. Beijo!